É com alegria que damos continuidade ao nosso ciclo de palestras Memória do Judiciário, Preservação e Identidade. Hoje, com a presença ilustre do excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Militar, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Neste momento, passo a palavra ao desembargador Ivan Attier, do Tribunal Regional da 2ª Região, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e também diretor-geral do Centro Cultural Justiça Federal, para abrir oficialmente o evento e também apresentar o nosso ilustre convidado. Com a palavra, doutor Ivan. Bem, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença do ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, do Superior Tribunal Militar, que ocupa uma das 5 cadeiras destinadas a civis desse tão importante tribunal. Sua Excelência, desde 2016, faz parte deste tribunal militar, é especialista em Direito Internacional Humanitário, vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar, foi membro do Ministério Público Militar por 35 anos, ocupando todos os cargos de carreira. Foi procurador-geral interino, vice-procurador-geral e corregedor-geral. Membro do Conselho Superior do Ministério Público Militar de 1995 a 2016 e presidente da Comissão da Memória do Ministério Público Militar de 2013 a 2015, que integrou a Comissão da Memória Institucional do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, 2014 a 2016. Sua Excelência hoje falará neste nosso ciclo de palestras envolvendo a memória do Judiciário, sobre o tema Memória Judiciária da Justiça Militar Brasileira. O setor da Justiça é não tão conhecido como as demais, e eu posso dizer que nos meus 10 anos de advocacia, já no século passado, até 1980, até lá, em 10 anos de intensa advocacia em São Paulo e no interior de São Paulo, eu só tive um caso envolvendo uma auditoria militar, apenas um caso que foi resolvido rapidamente também. Então, desde aquela época, a justiça militar é pouco conhecida, pelo que me deu a perceber. Enfim, agradeço mais uma vez o ministro e tenho certeza que sua palestra enriquecerá sobremaneira esse nosso ciclo de palestras sobre a memória do Judiciário. Vossa Excelência está com a palavra, então, é muito bem-vindo e vamos ouvi-lo com muito prazer. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme comparecer ao Centro Cultural da Justiça Federal para falar alguma coisa sobre o meu tribunal e a Justiça Militar. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Antônio Ivan Attier, diretor-geral do Centro, o vice-diretor, desembargador Ferreira Neves, o presidente do tribunal, desembargador Reis Fred, e a doutora Maria Geralda, secretária executiva. Eu saúdo também todos os integrantes da Memojus, o juiz Dr. Betcher. É uma honra participar deste grupo seleto, mesmo não sendo um historiador, mas fico muito honrado em poder integrar o grupo Memojus. Agradeço este amável convite para falar de um dos temas preferidos, que é falar sobre história. Não possuo formação de bacharelado ou formação técnica em história. Quando no Ministério Público, presidi a Comissão de Memória, em que fizemos alguns produtos, como museu, projeto de memória oral, pesquisa histórica, em um Ministério Público militar que este ano completa 100 anos. Estou no Judiciário há 4 anos e tenho me interessado muito pela história do tribunal, que funciona ininterruptamente desde 1808. São 212 anos
de atividade ininterrupta de um tribunal, a Corte Superior mais antiga do país. O tema que me propus a falar com brevidade nesta tarde de sexta-feira é a memória judiciária da Justiça Militar Brasileira e a necessidade de mencionar alguns antecedentes históricos do próprio direito militar. O direito militar, já 1.700 anos antes de Cristo, pelo Código Mesopotâmio de Ur-Namur, já havia referências aos delitos militares. Passamos por Grécia, por Roma, onde foram as pesquisas e os avanços iniciais do direito militar, com os incríveis exércitos de conquista de Roma. Em Grécia, Platão já dizia que os militares deveriam ser julgados por outros militares. Era a expressão de Platão que o magistrado deve pertencer à mesma arma do militar culpável, do mesmo modo que o infante fosse julgado por outro infante. Infante é o combatente da infantaria, e de igual modo em respeito às demais armas. A justiça militar brasileira deriva da justiça do Reino de Portugal. Já em 1640, criou-se em Lisboa um conselho de guerra, formado por 13 generais almirantes e 3 desembargadores do Paço, e entre as suas atribuições administrativas e consultivas, tinha também a competência de julgamento dos recursos dos processos dos conselhos de guerra. Em 1643 foi criada a primeira legislação portuguesa, criando os auditores de guerra, que eram os juízes, assim eram denominados, e até pouco tempo no Brasil, os magistrados militares. Eram chamados de auditores de guerra ou de auditores de marinha, e posteriormente passaram a denominar-se, a partir dos anos 60, juízes auditores, e hoje possuem a nomenclatura de juízes militares da Justiça, juízes federais da Justiça Militar da União. A criação da Justiça Militar Portuguesa, que teve como marco o Conselho de Guerra de 1640, funcionou como um tribunal de apelação para os processos e recursos de apelação no Brasil, colônia, até 1808, quando, em 1º de abril, foi instituído o Conselho Supremo Militar e de Justiça, que se transformou em 1893, com a República, no Supremo Tribunal Militar, em 1946, no Superior Tribunal Militar. É um tribunal superior da República, a segunda e última instância da Justiça Castrense da União, composta de 19 auditorias pelo país e de um tribunal superior, composto por 15 ministros, dos quais 10 são oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e 5 são civis, sendo 3 oriundos da advocacia, 1 oriundo da magistratura militar de carreira e 1 oriundo do Ministério Público Militar, vaga hoje por mim ocupada. Pois bem, já no período da colônia, em 1763, foi publicado o primeiro Código Penal Militar de aplicação no Brasil, que se denominou Artigos de Guerra. Era essa a terminologia que se usava na Europa e na América para estabelecer a legislação penal, legislação criminal militar em inúmeros países. França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, denominavam-se artigos de guerra, que eram os artigos penais militares.
Esses artigos, publicados em 1763, que eram 24 dispositivos penais, que desde homicídio, furto, abandono de posto, haviam ali crimes militares próprios e crimes comuns, como furto, homicídio, usura, e que ainda hoje constam do Código Penal Militar, o crime de abandono de posto, o crime de ingresso clandestino em fortaleza ou em quartel. Esses artigos de guerra eram a legislação aplicada aos militares, a legislação penal. Tiveram vigência até a República, até o Código Penal da Armada e sua aplicação para o Exército em 1891, posteriormente reformados na década de 1920. Hoje, a legislação penal militar decorre de um Código Penal Militar de 1969, de um Código de Processo Penal Militar da mesma data e de uma Lei de Organização Judiciária Militar, além de leis extravagantes que são aplicadas de acordo com a participação ou cometimento de uma conduta por militar. E aí, em razão da Lei número 13.491, de 2017, aplica-se a Lei Penal Comum dentro do rito da Justiça Militar. Desde 1808, foram nomeados 340 ministros, desde o Conselho Supremo Militar de Justiça, passando com a República, o Supremo Tribunal Militar, e a partir da Constituição de 46, a denominação de Superior Tribunal Militar. É interessante notar que no período do Império, da colônia e do Império, de um numeroso número de ministros oriundos da Marinha e do Exército, 47 deles receberam títulos de nobreza, sendo 15 viscondes, 24 barões, um duque, que foi Duque de Caxias. A presidência do Conselho Supremo Militar de Justiça era atribuída ao imperador, denominada a presidência de honra. Desse modo, foram presidentes desse conselho Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. A partir de 1893, com a denominação de Supremo Tribunal Militar, a presidência passou a ser exercida pelo oficial-general mais antigo, até o início dos anos 1920, quando passou a ter a eleição do presidente, que hoje é feita pelo sistema de mandatos bienais para 2 anos, em que há uma alternância entre o ministro militar e os ministros civis. Quando a presidência é exercida por um ministro militar, a vice-presidência é ocupada por um ministro civil e assim vice-versa. A justiça militar, pela sua antiguidade, ela possui um acervo, um riquíssimo, poderia dizer sem qualquer exagero, um riquíssimo acervo documental de legislação, de processos e de dados que se remontam a 1849 e a cópia de processos a partir de 1915. Este acervo extraordinário, e considerando que a história brasileira registra em diversos dos seus períodos, atividades ou envolvimento de forças militares,
deixou-se um prolífero registro de processos, de inquéritos e de outras informações que têm uma íntima ligação com os fatos históricos nacionais. Desde a Guerra da Cisplatina, as revoltas, a Revolução do Equador de 1824, a Guerra da Tríplice Aliança, em que envolveu-se também com Argentina, Uruguai e Paraguai, a Revolução Federalista, Guerra do Contestado, Movimento 18 do Forte, Revolução Paulista de 24, Coluna Prestes, Revolução Paulista de 1932, época do Tribunal de Segurança Nacional, como veremos adiante, em 35, atuação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra. O Superior Tribunal Militar, ele dispõe hoje de uma diretoria de documentação e gestão do conhecimento que coordena esta parte do resgate de história e diversos programas. Recentemente, já no final do ano, o tribunal aprovou a criação de uma proposta por nós, a criação de uma comissão permanente de memória da Justiça Militar. São poucos os tribunais no país, salvo engano, 5 ou 6 tribunais de justiça, que possuem uma comissão permanente de memória. E entendi que seria muito oportuno, pela riqueza de informações do direito militar, da justiça militar, e para uma orientação, uma política perene de resgate de história, de memória judiciária, que o tribunal acolhesse regimentalmente uma comissão permanente de memória. E assim foi feito. O tribunal aceitou a proposta que fiz à Comissão do Regimento Interno, e hoje, dentre as 5 comissões permanentes da Corte, uma delas, a mais jovem, é a Comissão Memória da Justiça Militar, cujas atribuições são de estabelecer uma política, propor ao plenário uma política de resgate da memória e seus desdobramentos para essa preservação. A Justiça Militar da União tem diversos programas, ela se ocupa em diversos programas e projetos de resgate da sua memória. Possui um museu, que tem quase 30 anos, o que tem as peças normais, é um museu permanente, que está instalado no 2º andar, no mesmo andar do plenário, no edifício sede de Brasília, onde constam diversos objetos e peças de interesse museológico. Atualmente, inclui também uma exposição de pertences doado pela família do general Ernesto Geisel, do presidente Ernesto Geisel, quando ele foi ministro do Superior Tribunal Militar. Está sendo preparada uma exposição a respeito da atuação da Justiça Militar na Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial e não foi ainda inaugurada em razão do nosso isolamento decorrente desta pandemia. Posso referir como outro produto da memória que a Revista de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, uma revista doutrinária, passa, a partir do número deste primeiro semestre, a apresentar uma seção denominada Processos Históricos, com a transcrição de acórdãos, decisões e peças processuais de interesse histórico, que tiveram uma grande repercussão histórica e que têm um interesse
para historiadores e outros que desejam fazer esta pesquisa. Está sendo publicado neste número o habeas corpus requerido em 1927 pelo então capitão Juarez Távora, que estava preso e havia sido julgado e condenado 2 vezes por deserção pelos fatos da sua participação no episódio de 22, dos 18 do Forte, em 1922, no Forte Copacabana, no Rio de Janeiro. Pois bem, consta deste habeas corpus, dessas peças que estão sendo publicadas, que o tribunal, acolhendo as razões de defesa do então capitão Juarez Távora, o livrou da prisão e o isentou do processo por considerar que as deserções haviam sido praticadas em razão de movimentos políticos e a sua evasão de um hospital militar onde achava-se preso foi como uma consequência de buscar refúgio dentro daquele movimento que havia participado. Um outro programa muito interessante desenvolvido pela Justiça Militar é o registro do Tribunal de Segurança Nacional, coleção TSN, que recebeu, inclusive, o selo de Memória do Mundo, MOU, da Unesco. Ele é a publicação de acórdãos, peças processuais de defesa, etc., de 1935 e 1936, publicadas integralmente. Essas publicações que o tribunal tem feito possuem, além do valioso trabalho de transcrição, porque à época a maioria dos processos as decisões dos acórdãos eram manuscritos, então um grande esforço para a transcrição desses processos, mas traz no mesmo tomo uma cópia facsímile daqueles documentos e que permite ao pesquisador, ao historiador, fazer um cotejo e verificação do que está lendo transcrito com o facsímile original do processo. O tribunal iniciou, em 2017, um interessantíssimo programa chamado Digitalização do seu acervo histórico. Ou seja, a reprodução digital de 20 milhões de documentos desde os anos de 1915, além dos livros de acórdãos e sentenças de 1849. O projeto de digitalização, que já digitou nesses 3 anos 92 mil processos, teve a participação de 90 pessoas e um custo aproximado de cerca de 2.800.000 reais. O tribunal celebrou um convênio, uma organização civil sem fins lucrativos, na qual participam pessoas com deficiência, e estas pessoas são empregadas e remuneradas por este convênio para fazer a digitalização, a limpeza e alguns reparos neste incrível número de processos. 92 mil processos, se considerados que são 20 milhões de documentos, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Ao lado deste programa de digitalização, o tribunal mantém um projeto denominado Descrição do Acervo Histórico, que é a descrição arquivística, mediante um convênio celebrado com a Universidade de Brasília e que já elaborou 10 produtos e completou a descrição arquivística
de 47 mil processos descritos, um número muito significativo. Além desses dois grandes projetos, que eu posso dizer que já são programas de resgate da memória da justiça militar, de processos antigos, a diretoria de documentação mantém uma equipe própria, e essas equipes são mantidas com apoio de militares cedidos pelas Forças Armadas, um pequeno número de praças, em que tem sido feito a transcrição dos livros de sentenças e acórdãos desde 1849. Veja-se a enorme dificuldade de se fazer a leitura, a compreensão daquelas letras cursivas, das sentenças de primeiro grau, do corpo de delito e dos acórdãos. E esse programa ele está produzindo obras extraordinárias para a história, para a memória judiciária brasileira e para a história do direito, onde é possível conhecer decisões da época, os procedimentos dos processos criminais, e essas publicações, já no 5º volume, com livros de até 1000 páginas, nos quais constam a transcrição das sentenças e dos acórdãos e o facsímile dos documentos originais, começando em 1864 até 1900. Um desses livros, que apresento aqui, de 1000 páginas, ele tem a transcrição das sentenças e de julgamentos da Guerra do Paraguai, o que revela uma consciência jurídica dos julgadores militares da época, extraordinária, que não se vê em livro de doutrina algum, como, por exemplo, a condenação de militares no próprio teatro de operação do Rio Paraguai, em embarcações da Marinha, julgados em conselhos de guerra, ou nos acampamentos de Tuiuti, ou acampamentos no Uruguai, ou em Assunção, julgados por conselhos em que a justiça militar exigia a presença obrigatória de um oficial bacharel em leis, denominado o auditor de guerra ou o auditor naval. Há sentenças e acórdãos neste livro onde o tribunal anulou um processo em que houve um julgamento de uma praça em um navio da Marinha Surto, no Rio Paraguai, da Esquadra Brasileira, e em cujo processo e julgamento não havia participado o auditor efetivo, o auditor de guerra, no caso, o auditor de marinha. E o tribunal entendeu por anular este processo. Permita-me a referência desse julgamento, em que o tribunal ele diz aqui: sentença do Conselho Supremo Militar e de Justiça, 21 de novembro de 1868. O julgamento, veja-se a importância da celeridade de um julgamento do século XIX. O marinheiro foi julgado em 10 de outubro de 1868, a bordo do encouraçado Cabral, no Rio Paraguai, convocado o conselho por ordem do excelentíssimo senhor Visconde Inhaúma, comandante em chefe da esquadra.
a quem foram feitos presentes todos os papéis do corpo de delito e mandado fazer este auto, escrito por mim, primeiro-tenente, servindo de auditor, porque o auditor naval não estava presente. Como assim? Como se fosse um auditor ex officio. Depois vem a sentença em curso no artigo 1º dos artigos de guerra da Armada, subordinação. Ele havia, sim, subordinado, e foi feito o julgamento e o declararam culpado. Decidiu-se a culpa que se acha aprovada e declaram o réu, declarando-o apenado. Este processo era um processo, os processos criminais até então eram orais, mas a sentença era escrita, foi enviado ao Conselho Supremo Militar de Justiça e já no dia 21 de novembro do mesmo ano, julgado pelo tribunal, e havia sido aplicada a pena capital, que se era ou de ser fuzilado ou enforcado. E o tribunal deu o seguinte veredito, que deveria fazer parte do julgamento um auditor letrado e, como não participou, a decisão deveria ser proferida por via de tensões, mandam que se procedam um novo conselho anulando aquele processo. Veja-se o cuidado, e aqui nesses autos existem outros interessantes processos daquela época, em que, aplicada a pena capital, a pena de morte, o Conselho Supremo Militar de Justiça reduzia, comutava a pena, reduzia a pena para alguns anos de prisão, e assim por diante. Muito interessante no tribunal, além dessas publicações, é uma plataforma que foi instituída para a difusão da memória, denominada Plataforma Arquimedes. Entrando-se no homepage da Corte, é possível acessar inúmeros documentos originais, sejam esses livros de sentenças e acórdons de 1864 a 1900, sejam os processos do Tribunal de Segurança Nacional, sejam processos da Revolução Paulista de 1932, sejam os processos da coluna Prestes e outros, e permitindo aos pesquisadores e historiadores um acesso a uma fonte confiável de processos e documentos históricos. De todos esses processos, eu mencionaria o interessantíssimo processo do Tribunal de Segurança Nacional, um habeas corpus, que foi impetrado em 1936 pelo advogado Heráclito Sobral Pinto, em favor de Luiz Carlos Prestes e Harry Berger. É um processo interessante, tem as peças de defesa e, ao final, tem o acórdão do tribunal, que julgou prejudicado porque entendeu que as solicitações dos impetrantes para amenizar as condições da prisão em que se encontravam já haviam sido atendidas pela autoridade que os custodiava. Recentemente, o tribunal pronunciou-se em um processo muito interessante, um processo de 1824, da Confederação do Equador. Foi um processo judiciário de uma riqueza histórica impressionante, quando me deparei com aquela pauta, em que descendentes da quinta geração do coronel Pessoa Anta, era um coronel das milícias do Ceará,
e que, por uma denúncia, uma delação e uma devassa, foi envolvido como um dos que haviam articulado a Confederação do Equador do Ceará. Ele foi capturado, embora sendo coronel e uma autoridade civil numa pequena localidade, por motivos políticos, ele foi capturado e foi submetido a um julgamento militar sumário e condenado à morte, executado em 30 de abril de 1825 em Fortaleza. Ora, os descendentes do coronel Pessoa Anta jamais se conformaram com a acusação de traição, mesmo porque ele era um coronel das milícias e tinha honras e medalhas conferidas pelo imperador por ter participado de outros importantes movimentos dos anos 1820 de preservação e consolidação do Império. E perseguiram, através de documentos históricos, a reparação do seu processo e ingressaram com um pedido para a restauração de autos na Auditoria Militar de Fortaleza, sendo que a autoridade militar, a autoridade judiciária, o juiz federal da Justiça Militar, negou o andamento do pedido de restauração de autos por entender que aquele fato era muito antigo e que, à época, o órgão que havia julgado o coronel Pessoa Anta não integrava a estrutura de justiça militar que existia na época. De fato, esses julgamentos da Confederação do Equador e outros, por um arrepio da própria legislação da época, e que depois, muitas vezes, condenado por Caxias, reprovado por Caxias e pelo próprio Conselho Supremo, não se reportavam à segunda instância da justiça militar. Eram comissões autônomas, eram tribunais militares autônomos, formados, constituídos por ordem do imperador Pedro I, para o julgamento daqueles fatos. Além disso, uma grave irregularidade, que, uma vez sentenciado, caberia levar ao imperador a sentença e ela deveria ser confirmada, e o coronel Pessoa Anta foi imediatamente executado por fuzilamento. Pois bem, os descendentes ingressaram, então, com uma ação mandamental, um mandado de segurança, no Superior Tribunal Militar, distribuído à eminente ministra doutora Maria Elizabeth, do qual eu solicitei vista, e entendi que, não havendo data, previsão de temporal para a restauração dos autos, e diante de uma incrível profusão de documentos históricos, cerca de 100 documentos foram apresentados pelos impetrantes, o tribunal, depois de muito debate, deferiu a ação mandamental, autorizando, desconstituindo a decisão negativa para a restauração de autos e autorizando a abertura do processo de restauração de autos de um processo crime julgado pela Comissão Militar do Ceará em 1825, no qual figurou como processado e sentenciado o coronel Pessoa Anta. Entendo que o julgamento deste mandado de segurança trouxe 2 pontos de alta relevância. Em primeiro lugar, porque se tratava de um julgamento de um crime militar, de um crime que estava previsto na legislação militar da época, num período em que o Conselho Supremo Militar de Justiça, antecessor e sucedido pelo Supremo Tribunal Militar, já estava em funcionamento. A Justiça Militar Brasileira funciona ininterruptamente desde abril de 1808.
Então, entendia que o caso se enquadrava, se inseria, entendeu, a corte dentro do período do seu funcionamento regular, não obstante aquela comissão militar não se subordinar à época à segunda instância da justiça militar. Este processo de restauração de autos, ele se encontra em andamento na auditoria de Fortaleza e esperamos que possa ter algum sucesso para a satisfação da prestação jurisdicional daqueles que impetraram a ação do mandado de segurança. São muitos os processos de interesse histórico. 18 do Forte, Revolta Paulista de 1924, Coluna Prestes, etc. Esses documentos históricos, digo agora numa visão não de historiador, que não sou, mas de operador do direito, permitem que se extraia deles importantíssimas informações para a construção de uma história do direito castrense no país. Como me refiro também à iniciativa do Superior Tribunal Militar, que hoje consta como uma informação consolidada de ser o tribunal que primeiro concedeu uma medida liminar em habeas corpus em 1964, salvo engano, em agosto ou setembro, seguindo-se logo depois a concessão de uma liminar pelo Supremo Tribunal Federal. Esses processos, eles nos reservam incríveis preciosidades jurídicas. Refiro também o inquérito da Rua Toneleiros, que transformou-se no inquérito julgado pelo Superior Tribunal Militar, em 1956, que, a partir do homicídio do Major Vaz, na Rua Toneleiros, no início de agosto de 1954, e que precipitou uma crise política no governo Getúlio Vargas. O inquérito da aeronáutica, feito pela aeronáutica, uma vez que havia uma demora inexplicável da autoridade policial civil na apuração do atentado contra Carlos Lacerda, na Rua dos Toneleiros, e incidente no qual pereceu o Major Vaz que o acompanhava. A aeronáutica imediatamente abriu um inquérito policial militar que foi exitoso, bem-sucedido, e chegou até a guarda palaciana do presidente, com Gregório Fortunato, indiciando-o, efetuando a sua prisão. O inquérito consta do acervo do STM. Tenho aqui em mãos uma cópia desse inquérito. São 5 volumes. E de muito interessante nele, que consta dos livros, já na conclusão do encarregado, com a abertura do inquérito, a Polícia Civil também abriu um inquérito, a então Polícia Civil do Distrito Federal, e esse inquérito, o encarregado foi levado à presença de Getúlio Vargas, junto com o ministro da Justiça, Tancredo Neves, e o comandante da Aeronáutica, na época o ministro da Aeronáutica, e depois do oficial que fazia o inquérito, relatar ao presidente Getúlio Vargas as primeiras informações que indicavam que havia uma participação de membros da guarda pessoal do presidente. O presidente Getúlio Vargas teria expressado o seu assombro por essas informações, mas teria endossado que a investigação prosseguisse. Essa informação interessantíssima consta do relatório do inquérito, do coronel que fez o inquérito, e ele diz aqui, no seu relatório final ao ministro da Aeronáutica:
E a esse propósito, abre-se aspas, entendemos de nosso dever deixar aqui constância da declaração do excelentíssimo senhor Dr. Getúlio Vargas, finado presidente da República, que o inquérito terminou após o falecimento, terminou em outubro, e o falecimento do presidente foi 24 de agosto. O presidente, ao inteirar-se dos fatos por mim relatados, disse, nova aspas, tenho a impressão de me encontrar sobre o mar de lama, fecha aspas. Então, pode-se ver, através de dezenas de documentos históricos do acervo riquíssimo do Superior Tribunal Militar e da Justiça Militar, informações que têm uma conexão, um link, uma relação com os fatos históricos. Isto sem encontrar outros desdobramentos, sejam da revolta de Jacareacanga, 1956, outros episódios desde a Revolução Federalista. Se formos recuar um pouco mais na Revolução da Guerra da Cisplatina, 1820, e assim por diante. A participação, já finalizando, desembargador Atier, teria muito a referir ainda, a mencionar sobre a pesquisa histórica hoje no Superior Tribunal Militar. Em meu gabinete, há mais de 10 anos, eu mantenho um acadêmico de História, um estudante, estagiário de História, e que tem muito trabalho de pesquisa em muitos processos, e como lidamos com o número significativo de crimes militares próprios, me interessa muito a questão do direito histórico. Vou citar um exemplo. O crime de ingresso clandestino, um crime que acontece até com uma certa usualidade, é quando alguém não autorizado entra em uma área aquartelada, em um quartel, uma área militar, sem autorização. É um crime, embora de pequeno apenamento. É um crime que já existia nos artigos de guerra de 1763. O crime de usura, que também, com alguma frequência, aparece nas lides judiciárias. O militar emprestar dinheiro ao superior ou emprestar dinheiro ao próprio colega, ao inferior, que já constava dos códigos penais militares anteriores a 1800. A figura do auditor como elemento jurídico é de 1621. 1621 já estava prevista a figura do auditor nos conselhos de guerra de Portugal e do Brasil. A partir de 1811, com o Marechal Beresford, quando foi o organizador do exército português, tornou-se obrigatória a presença de um oficial bacharel em letras jurídicas, o chamado auditor letrado. E vamos ver que, nesta época, o país ainda não possuía nenhum curso de direito, 1811. Já havia a figura do elemento togado nos conselhos de guerra. Interessante também a figura do advogado, e aqui eu não poderia deixar de lembrar 2 programas do tribunal a respeito da defesa feita nos processos criminais. Um denominado Vozes de Defesa, de 1976 a 1980, com a transcrição das sustentações orais de defesa em processos relevantes julgados pelo Superior Tribunal Militar. E outro livro de defesa, desde 1925, com as peças de defesa em inúmeros processos relevantes, em que encontramos peças muito interessantes de advogados da época que atuaram nos processos daqueles que já mencionei. 1778. Naquela longínqua data, um édito real, régio, estabeleceu
que os réus em processos dos conselhos de guerra em tempo de paz podiam ser representados por advogados. Vamos lembrar que o curso de Direito de Lisboa, depois transferido para Coimbra, foi criado em 1269. 1778, temos um decreto régio permitindo ao réu militar ser defendido por um advogado. Bem, meus caros colegas e ouvintes, já os cansei muito com a minha exposição. Teria muito ainda a completar. Eu peço desculpas pelo tempo que excedi. Quero saudar a todos os colegas da MemoJus, qual tenho a honra de integrar, e ao administrador, Dr. Bitcher. E, mais uma vez, dizer que eu fico muito honrado em vir aqui expor. Não sou o homem mais indicado, não sou historiador, mas um aficionado da história da justiça e, principalmente, da história da Justiça Militar e do Superior Tribunal Militar. Agradeço mais uma vez a atenção de todos os senhores, as senhoras, e deixo aqui o meu forte abraço e me coloco à disposição no e-mail do tribunal, no meu telefone funcional, pessoal, e sempre à disposição dos senhores, acompanhando as atividades do Centro Cultural da Justiça Federal. Forte abraço a todos. Doutora Geralda, quero agradecer aqui o ministro. Vossa Excelência disse que não é um historiador, mas eu acho que é, assim, um historiador nato, né? E por amor até, né? Talvez não por uma formação acadêmica específica, mas por amor. É um historiador e nos brindou com uma palestra sensacional, maravilhosa, interessantíssima sobre a história, né? Minha memória é a história. E esse nosso ciclo de palestras tem a ver com a Resolução 316, agora de abril, último do CNJ, que instituiu o dia 10 de maio como Dia da Memória do Poder Judiciário. E eu vejo que todos os ramos, os tribunais, estão preocupados em preservação da memória. Até o nosso tribunal aqui, em 2011, precisamente em abril também de 2011, instituiu um centro de memória institucional do tribunal e das sessões judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo também. E onde lá no Espírito Santo tem também um pequeno centro de memória e um pequeno museu até, com as máquinas de escrever antigas, fotos, as vestes talares usadas na época, e, inclusive um capelo muito interessante, que nunca foi usado, mas existia até para ocasiões especiais. Enfim, doutor Péricles, muito obrigado e parabéns pelo seu conhecimento, pelo seu interesse por uma questão tão importante que é a história da justiça. E, com isso tudo, vai se formando até aquele direito consuetudinário, né, que acaba sendo transformado em lei e até de observação cogente por parte de todos. Eu quero agradecer a todos os nossos funcionários que possibilitaram esta magnífica palestra, o uso da técnica e também os que se enriqueceram mais um pouquinho culturalmente com a brilhante exposição de Vossa Excelência. Saúdo e muito obrigado. E nosso convidado permanente, se é que ainda não conhece aqui a nossa sede, aqui o Centro Cultural Justiça Federal, que abrigou por muito tempo, até a sua mudança para Brasília, o Supremo Tribunal Federal. E ele está em boa conservação e ali se promovem atividades culturais de interesse da justiça e de interesse geral para o público aqui do Rio de Janeiro e da região aqui. Enfim, muito obrigado. E então, a doutora Maria Geralda, obrigado também à senhora, a todos, e passo a palavra à senhora, então, para fazer o encerramento aqui desta brilhante tarde com que fomos habilitados hoje, no Dia dos Namorados. Então, a senhora está com a palavra para o encerramento. Obrigada, Ivan. Prazer em conhecer. Eu gostaria de destacar o nível de organização do trabalho da memória no STM. Nós tivemos aqui no Centro Cultural a Maria Giovani,
que eu sei que faz um trabalho seríssimo da memória, tá junto com um excelentíssimo ministro. E eu sei que todos nós, né, eu já sabia disso, temos muito a aprender com a organização do trabalho da memória no STM. Então, eu gostaria de agradecer o ministro Péricles pela disposição de estar aqui conosco e reiterar as palavras do doutor Ivan, de agradecimento e de convite para estar no nosso Centro Cultural também, fisicamente, quando a pandemia passar. Será uma honra para nós. Então, encerramos os trabalhos de hoje, não é? E assim que estiver na internet, peço à doutora Maria Geralda que comunique a assessoria, então, do ministro para que Sua Excelência se veja, né, também no YouTube, né? Veja como aconteceu. Perfeito, doutor Ivan. Doutor Péricles, assim que nós editarmos o vídeo, ele irá para o nosso canal do YouTube e aí Obrigado. O Memojus vai ter acesso, né? Normalmente a gente coloca também no nosso site e o YouTube do Centro Cultural tem crescido muito nesses momentos de pandemia. Então, muito obrigado. Se o senhor quiser dizer mais alguma coisa, obrigado. Fica à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos e encerramos aqui, então, o nosso evento.